Encruzilhadas de ansiedade, estabelecer princípios. A água. A água, a qualidade da água, a poluição da água, a escassez da água, a gestão da água, são temas que não conseguimos arrancar da agenda atual da humanidade. A água é essencial à vida e tem efeitos poderosos sobre o ambiente e sobre a saúde e o bem-estar. No nosso clima e nas paisagens do nosso país encontramos água ao virar de cada esquina. Embora as alterações climáticas estejam a moderar as circunstâncias, sobretudo nas zonas mais a sul, desfrutamos do murmurar quase imperceptível da água que desliza dos pequenos riachos. Sentimos uma forte emoção quando nos aproximamos de uma cascata. O barulho e o peso da água ao cair fazem estremecer, mas revigoram e purificam interiormente. A chuva a bater na janela, o canto de um fio de água fresca que corre entre pedras na montanha, contrasta com o poder, por vezes, violento e arrebatador das ondas do mar, quando se esborracham contra as rochas de seguida escorrem sobre elas. Victor Hugo dizia: são singulares as solidões da água, são o tumulto e o silêncio. Este fascínio dever-se-á ao facto de sermos predominantemente água. Num site sobre a água, das águas minerais e de nascente em Portugal, questionam-nos com algumas perguntas de respostas já bem conhecidas, mas que nos fazem sempre bem refletir. Sabia que 75% do cérebro é constituído por água? Sabia que os ossos contêm 22% de água? Sabia que 95% do sangue é constituído por água? Sabia que 2 litros de água natural contribuem com cerca de 20 minerais e oligoelementos essenciais para o seu organismo? Portanto, vamos destacar 3 áreas benéficas da água. Primeiro, a água é essencial à vida. Efetivamente, a água é a única bebida proporcionada pela natureza. A água fresca é indispensável para uma boa saúde e para a vida. Apetece perguntar: por que razão o homem tem inventado tantas bebidas que pretendem servir melhor a humanidade do que a água? Por que razão se ensina às crianças a beber substitutos da água? Se não a sujarmos, se não a poluirmos, teremos um elemento da natureza perfeitamente compatível com as necessidades do nosso corpo. Porque a água não tem conservantes, não contém açúcar, não contém adoçantes, não contém edulcorantes, não contém álcool, não contém misturas inebriantes. Se sair à procura de uma nascente natural, só encontrará de água. Não existem fontes a jorrar refrigerantes. Não se deixe enganar, beba água. Já presenciou o sofrimento de alguém com sede? Recordo-me de uma visita que fiz a um amigo hospitalizado. Tinha sido operado de emergência, tinham ocorrido algumas complicações no pós-operatório. Um homem a agonizar com febre, que procurava com uma mão segurar um saco de gelo na cabeça, com a boca e os lábios ressequidos, e só podia chupar uma gaze embebida em água. Que sofrimento! Só a água pode e poderia saciar. Ele estaria disposto a pagar fosse o que fosse para ter água fresca. Ponto 2. A água na cultura bíblica. Desde a antiguidade que a água era um bem de grande apreço no Oriente. Um manancial ou uma fonte de água corrente era de um valor incalculável. A água emprestou a sua capacidade única de saciar o sedento a metáforas muito significativas que comparam o valor da água à satisfação de outras necessidades físicas e metafísicas. Na linguagem bíblica e na poesia hebraica, a satisfação oferecida na conjugalidade era frequentemente representada pela saciedade da água. No livro de poesia mais romântico da Bíblia, encontramos esta linguagem tão refrescante.
Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Cantares 4:13. Outro texto do mesmo autor, no livro de Provérbios, aconselha a fidelidade e a saciedade conjugal nestes termos. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Provérbios 5:15. Ponto 3. A água e a espiritualidade. Esta necessidade essencial e a saciedade insubstituível da água também é usada para representar a dependência primordial da relação do homem com Deus. Note estes escritos de Jeremias. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2:13. E mais adiante acrescenta: os que põem de parte o Senhor, a fonte de águas vivas, serão como gente feita meramente do pó da terra, e não como seres destinados à glória eterna. Só tu, Senhor, podes sarar-me, só tu podes salvar. Jeremias 17:13, na versão O Livro. O primeiro texto ensina-nos que, espiritualmente, em vez de águas vivas ou águas correntes e frescas, os homens inventaram cisternas com águas das chuvas, que para cúmulo estavam rotas. Soluções que não podem saciar. O segundo texto ensina-nos que só Deus é a fonte de águas correntes que pode saciar a alma humana. Já no Novo Testamento, o Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, reafirmou a abundância refrescante e crucial desta relação vital. Disse ele: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Este texto é um ensino de Jesus Cristo. Ele apresenta-se-nos como uma fonte de águas vivas. Mas diz mais, que se o aceitarmos, seremos como mananciais de águas refrescantes, pois poderemos ajudar outros a encontrar essa fonte. Muitas pessoas experimentam um vazio, uma secura interior agonizante, porque lhes tem sido negado o acesso a Deus. Ensinaram-nos que Deus não existe, que somos frutos do acaso. Portanto, não existe essa fonte. A água é a única bebida oferecida pela natureza. A água fresca é indispensável para uma boa saúde e para a vida. Espiritualmente, também só Deus é a resposta para a nossa necessidade de paz. O desassossego da nossa sociedade gera ansiedade. Deve-se em muito à aridez espiritual em que fomos criados. A partir de determinado momento da história recente, os pais que em tempos mais antigos se preocupavam em orientar os filhos espiritualmente passaram a dizer: eu não os influencio. Quando forem maiores, que decidam. Escolheram não ensinar o caminho para a fonte. O profeta disse hoje, tal como dizia a sociedade judaica de há 2700 anos atrás: eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Isaías 12, 2 e 3. Precisa de beber água, mas acima de tudo precisa de beber desta fonte espiritual refrescante e estará a contribuir para prevenir a ansiedade. Procure-nos, em encruzilhadas da ansiedade, estabelecer princípios. Partilhe este vídeo. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa.